Quando surge e porque campeão, você quer bem quem passa e contra que raça, assim que trocodita ou no fitireteio, você sabe que garoeiro a sua Palmeiras, 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 Palmeiras. Que o leite de gata sai bem de arreia. O sonho acabou. Ih, foi pesado o sono pra quem não sonhou. O sonho acabou. Boa noite, está no ar o Família Palestra TV e aqui a gente começou o programa com um pequeno palestrino aí desde o berço, dos braços do pai, cantando nosso hino do Palmeiras da forma dele, né, da forma como lhe é peculiar, e aí ele fez aí a introdução do nosso programa. A gente vai falar bastante também sobre o Brasil, o jogo do Brasil, cantando o hino do Palmeiras, o pessoal lá no Allianz Parque. E eu vou começar dando nosso boa noite aqui. Primeiro você pode seguir a gente, @Família Palestra, sem o A no final. Você curte a gente no Twitter, no Facebook, Família Palestra TV Oficial. Curta a nossa página e participe aqui conosco. Vou começar dando o nosso boa noite aqui ao Cláudio Longo. Seja bem-vindo, Cláudio, boa noite. Boa noite, Tarso. Boa noite ao convidado, aos convidados. E nós temos uma questão importante. Em 2013, faltava dinheiro. Em 2014, faltava dinheiro. 2015, nós temos o dinheiro, mas agora falta a competência. E 2016, espero que pelo menos o planejamento comece a funcionar. Mas vamos primeiro receber com muita honra, ao meu lado, Paulo Estevão. Ele é um dos grandes palestrinos, está presente sempre na sede social, é uma pessoa de influência política e gostaria, por gentileza, que você se apresentasse ao nosso público, já que você já esteve algumas vezes no Família. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cláudio. É um prazer imenso estar com você. Boa noite, público, né? Meu nome é Paulo Estevão, sou pós-graduado em marketing, atuo na área de energia, sou palmeirense de arquibancada, desde que me conhece por criança, por gente, né? Frequento as arquibancadas e entrei nas Alamedas incomodado em 2002 com a primeira queda para a segunda divisão, né? Infelizmente aquele período aí foi na época do advento da internet, tive o prazer de conhecer o Tarso, que me trouxe para o clube, virei um militante. Através da Rádio Mancha, né? Através da Rádio Mancha, que nós tínhamos lá na Imprensa FM, que o Paulo também participava, o Paulo D'Angelo. Inclusive, o senhor Paulo, ele estará com olhos verdes novos para que ele faça exatamente os comentários cirúrgicos. E você, Rogério Lugosi, se Deus quiser, estará também presente, está se recuperando. Inclusive porque hoje eu conversei antes de vir ao programa com o senhor Paulo, ele falou, não, eu só vou depois enxergar melhor ainda a situação do Palmeiras. Terça-feira ele estará de volta. Então, de olhos verdes e... Não, ele está de olhos azuis, é que eu brinquei hoje. Ah, tá verde com branco, aí fica completo. Aí fica completo, mas ele, como tem olhos azuis, agora ele está com olhos verdes para ver o Palmeiras melhor. Então quer dizer que ele saiu da terceira camisa um pouco e passou sono, para a primeira camisa. Exatamente. Então, como eu estava falando, né, a gente entrou nessa militância com os grupos, houve uma mobilização e o nosso intento sempre foi participar da vida política no sentido de conscientizar o palmeirense e trazer uma unidade para o clube que já estava muito fragmentado. Conseguimos algumas coisas aí, junto com o Tarso, Grupo Fanfula, as próprias organizadas, conquistamos as diretas, né? E a Pro Palmeiras ela se tornou uma família, né? E pós a nova gestão, que foi reeleita agora, assumir, eu tive alguns problemas de ordem, como é que eu vou falar, Tarso?
Incompatibilidade. de incompatibilidade de opinião e fui castigado, né? E isso me motivou, junto com um grupo apoiado pelos companheiros, a disputar uma vaga no Conselho Deliberativo, porque o Conselho ele precisa ser plural, como é a nossa torcida, como é o Palmeiras, como é a história do Palmeiras, né? E aí eu fui honrado com uma boa votação pela primeira disputa e estou lá lutando com os companheiros. Hoje a oposição ela tem aproximadamente 64 conselheiros, né? Nós estamos aí compondo e a oposição palmeirense ela existe não para tumultuar a vida do Palmeiras. Um governo forte, uma situação forte, ele requer uma oposição forte e inteligente e fiscalizadora. Nós somos todos palmeirenses. Nós não temos interesse nenhum em ser governo, e sim em fiscalizar o governo e manter a sua estabilidade. Agora, obviamente que no prazo eletivo estaremos aí como opção, não eu, Paulo, os nossos companheiros qualificados, para trazer uma alternativa, porque a alternância de poder é saudável para que a instituição continue forte. Inclusive, falando sobre nossa torcida, hoje temos dois ilustres convidados que são sempre muito bem-vindos. Hoje o senhor Antônio Forestieri e o senhor Mário Forestieri, inclusive vindos de Berlim, após assistir o jogo ao vivo no último sábado. Não, Não? de certa forma. Você não precisava lembrar disso. Não, tá bom. Boa noite, Mário. Boa noite, Antônio. Sakai foi. Obrigado pelo ilustres. Imagina. Todo palmeirense é ilustre. Todo palmeirense é ilustre. Vamos lá, comentários. A maioria, né? Não, vamos aos comentários referentes à visão de vocês sobre a nossa situação atual. Por favor, Antônio e Mário. Boa noite a todos, boa noite, Cláudio, Tasso, Paulo. Bom, temos um fato novo, né? Ocorreu hoje, todo mundo já está sabendo, a queda do Oswaldo. E agora vamos ver o que vai acontecer, né? O Palmeiras já está tentando buscar novos nomes, né? Já foram citados os nomes do atual ex-treinador do Cruzeiro, né? Que era o Marcelo Oliveira, o Cuca. Eu gostaria que viesse o Cuca, mas eu acredito que vai ser difícil, né? Porque ele vai requerer um salário maior, o Palmeiras vai dizer que está muito caro e tal. Mas eu gostaria que fosse o Cuca, fico na torcida, né? Ele tem a cara do Palmeiras. Boa noite, Tarso. Boa noite. Desculpa. Paulo Estevam. Cláudio, né? O momento atual é crítico, né? Porque tem gente achando que onde já se viu a gente comemorar a saída de um técnico. A que ponto chegamos? A que ponto chegou o Palmeiras, né? Comemorar a saída de um técnico, que pra mim nunca foi técnico no futebol. Pra mim é um cara que surgiu nas costas de um grande treinador que já está ultrapassado e entrou no mundo do futebol e se fantasiou como técnico, que nunca ganhou nada. Nunca ganhou nada esse cidadão. Tá certo? E aí, num ano importante como esse do centenário, que ainda estamos vendo o centenário, vem esse cidadão que é mole, que é devagar para falar e é devagar para treinar. Na estreia do Campeonato Paulista, onde já se viu um jogador de futebol tem que dar preleção. Para falar que uma coisa óbvia, que o Palmeiras é grande. Então essa chacota já deu o que tinha que dar. Já vai tarde. Já ficou o recado aqui. E a gente, assim, o pessoal tem especulado vários nomes aí, inclusive Mano Menezes e outros técnicos aí. E eu acho o seguinte, o Cuca, ele é um técnico que ele tem uma raiz palestrina. Ele já jogou no Palmeiras e ele é palmeirense. Isso eu posso falar. Eu queria fazer um comentário sobre o Cuca aqui. Eu conheço parentes dele e ele é palmeirense. Quando ele jogou no Palmeiras, ele falou que ele realizou um sonho de jogar com a camisa do time dele. Quando o Palmeiras perdeu a final do Paulista em 92, isso. Quando o jogo já estava, o São Paulo tinha um grande time, né? O Palmeiras chegou numa final. Correto. E aí, quando ele viu que não ia ganhar o campeonato, ele estava lá na boca do túnel e saiu revoltado. Ele agiu como um torcedor, não como um jogador. E isso que você está dizendo, que eu queria fazer um comentário, na fase anterior de classificação,
Quando nós ganhamos a vaga para a disputa da final, ele fez um sinal na época de que a faixa ia vir pra gente lá no velho Palestra Itália. Exatamente. Então é muito importante isso aí que você está falando, a identificação com a bandeira Palmeiras. Um cara que né, deve ter no desejo do seu coração, diferente do centroavante que chegou aqui, está chegando agora aí, um bom centroavante, jogou na Portuguesa, né? Veio lá da Portuguesa do Rio agora, e com todo respeito ao nosso produtor, e chegou falando que não queria deixar o manto sagrado do Rio. Quer dizer, essas coisas realmente a gente aplaude renda, a gente comemora a queda de técnico e recebe um 9, que eu entendo que é um camisa 9, é um bom jogador, acho que pode nos ajudar, mas ele não pode cometer o erro crasso, né, torcedor, de falar que preferia ter ficado lá, né? O jogador que chega num clube como o Palmeiras, fazendo média com esse clube, e começar com essa palhaçada de, por exemplo, não sei se vai o caso dele, eu vou fazer gol, não vou comemorar. Então o Palmeiras não vai pagar quando você fazer gol. Exato. Não tem produtividade, né? Exato. Se não comemorar, não tem produtividade. Aliás, o futebol tá chato, né? Não pode subir na escadinha, não pode comemorar. Não, tá difícil. Não é só o futebol. Não pode reclamar que toma cartão. Toma cartão. Não, isso é um absurdo. Imagine numa final, como nós vimos no sábado, da Inter e o Barcelona. Por favor, Então, muda de assunto. Aqui é Palmeiras. Aqui é Palmeiras, não boa. vamos falar de Champions. Tá comprado, isso aí foi comprado também, a FIFA tá no meio, entendeu? Vamos mudar de assunto, Vamos mudar, Tasso, por favor. Eu falei Inter pra sacanear, né? Porque é a Juve. Porque a Juve. Só que assim, doía o ouvido você escutar o pessoal falar o Juventus. O Juventus é da Moca, gente. É o nosso querido Juventus e tal. Mas a Juve jogou, né, tal. Imagine se tivesse essa regra esdrúxula num jogo como esse. Tinha sido expulso uns 5 ou 6. Exatamente. Porque não tem cabimento, cara. Hoje, então, falando de chatice, não só no futebol, no dia a dia como um todo, tá ficando cada vez mais chato. Você não pode falar isso porque você ofende não sei o quê. Gente, Você não pode nem olhar para o juiz. O olhar, o cara já se sente ofendido. vamos A pegar torcida nossa- também não pode cantar, né? Pois Daqui a é. pouco vamos chegar a Toma isso. cuidado com isso. Não pode colocar bandeira no anel Se superior. você na quiser parte levar uma superior. faixa pro estádio, você não pode. Pode. Uma pergunta. Nós normalmente começamos o programa sobre a questão do aspecto político. Nós temos alguma novidade nesse pequeno período de 7 dias? Bom, Haverá alguma... eu primeiro queria parabenizar o Paulo Lugol. Então o Lugol tá no ar, a gente já vai chamar ele então. Paulo Estevão se elegeu conselheiro, né? Queria parabenizar, da última vez que ele veio, ele ainda era um torcedor só da arquibancada, hoje ele é um torcedor da arquibancada no conselho. Com Tá? certeza. Então, bem-vindo, já participou de 2 reuniões conosco no conselho e o conselho vem se renovando. Nós tivemos algumas alterações no estatuto que vão trazer aí situações inovadoras para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá, E você aí- até deve comentar sobre é um privilégio, é um prazer fazer parte da casa do Conselho Deliberativo, a Casa da Democracia, e ela está se tornando plural. Eu fico muito feliz, eu me sinto muito honrado, me traz à memória meu saudoso pai, porque hoje eu estou num lugar onde eu nunca ambicionei estar. Eu sempre ambicionei estar na arquibancada com os meus filhos, com o meu filho, com os meus sobrinhos, comemorando títulos do Palmeiras, né? Então, eu agradeço aos associados, amigos da Pro Palmeiras e todos vocês que confiaram em mim. Eu estarei me dedicando, nesse tempo que eu fui eleito, para defender aquilo que é a nossa ideologia de amor à camisa Palmeiras, um Palmeiras grande, uma das maiores marcas de futebol mundial e entre os 5 grandes, a de menor rejeição. Temos uma arena fantástica e o círculo está a nosso favor. Basta algumas atitudes. E só para finalizar, eu acabei interrompendo o Tarso, hoje o debate no Conselho Deliberativo internauta, ele está em alto nível. Tá? Nós não somos oposição ao Palmeiras, nós somos fiscalizadores pelo Palmeiras. Né? Então nós tivemos debates lá acalorados, né, Tarso? Sim. Sobre N assuntos que foram questionados à atual gestão, que explicou, não explicou tão bem,
mas abriu a porta, né, Tarso, para a gente poder visitar a diretoria lá e esclarecer nossas dúvidas. Então, quando não se tem uma oposição, internauta, vide a situação do nosso país. Exatamente. E eu gostaria aqui de registrar em uma nota de pesar, né? Infelizmente, o pai do Elinho Esteves, né? O senhor Hélio Esteves, faleceu hoje e vai ser sepultado amanhã, e eu gostaria de solidarizar aí com a dor do Elinho. Um grande abraço aí, vamos ver se a gente consegue passar aí para te confortar. Um grande abraço aí, seu pai fique com Deus, a gente sabe que estava passando por um período aí bem complicado. Um grande abraço. Vamos voltar aqui então em relação ao jogo da Selenaic, né? Rapidinho, a gente viu a torcida do Palmeiras todinha de camisa amarela, representando. Quem foi Bambi, Gambá, foi lá para conhecer, não parou de tirar foto, usou o nosso clube, nosso estádio, nossa arena. Quebraram cadeira lá? Que eu saiba não, ninguém falou Então, nada. se comportaram. Mas tem uma coisa, os Bambis isso que eu talvez ia não falar. tenham ido muito... porque Fizemos o mesmo raciocínio. Exato. Estavam lá perto, não Eles estavam lá. Tinha outro evento. Puxa mesmo, É verdade, eles tinham um eles estavam na compromisso. Avenida Tinha outro Paulista. evento. Por isso que eles anteciparam o jogo deles, né? Exatamente, no domingo. Pra poder ir no porque evento sábado, da Paulista, porque né? vieram os do Sul, né, a caravana do Sul, e se encontraram com os paulistas aqui. Faltou os cariocas, acho que eles estavam camuflados, né? Mas assim, voltando, um detalhe importante. Houve a presença de um torcedor, ele inclusive foi filmado pela RGT, quando ele estava com a camisa da seleção mexicana, com um sombreiro, e quando ele apareceu no painel do Palmeiras, ele mostrou o emblema do Palmeiras. Esse mitou, né, como a gente fala. Mitou. Fantástico, Tatuado, inteligente, né? Tatuado. exatamente na altura do coração, o emblema do Palmeiras. Isso mostra o nível de inteligência e sarcasmo da torcida do Palmeiras. Gostaríamos muito que esse sarcasmo e essa ironia fosse ainda usada pelos nossos responsáveis administradores contra os nossos adversários. Ainda há um ponto importante, que houve uma reunião na CBF ontem, e eu creio que seja um ponto importante e muito perigoso, porque foram 10 clubes escolhidos para uma comissão para avaliação de reformas estatutárias dentro da CBF. Inclusive, o Vaidar, ele fez um comentário à mídia predatória, alegando que se não houvesse, na próxima quinta-feira, acordos feitos entre os clubes que participaram da reunião, menos os Gambás, eles têm problema porque eles tinham que ir de ônibus para o Rio, né? Porque não tem dinheiro nem para pagar. Passar debaixo da catraca, né? Passar debaixo, porque estão mal mesmo, eles estão pedindo dinheiro emprestado toda hora. Então, novamente, o Palmeiras tem que ser protagonista. Lembrando, quando havia a CBD e ela foi formada, a Sociedade Esportiva Palmeiras foi uma das primeiras que colocou justamente a questão dos aspectos legais. E o Palmeiras não pode perder essa oportunidade após o tsunami de escândalos dentro da organização criminosa sediada na Suíça. Mas voltando... Mas esse comentário que você comentou, Cláudio, até porque a participação dos amigos... O Antônio do Mário. Esse comitê, o nosso presidente foi para lá, né? Ele esteve presente. Então, tudo bem, o Palmeiras está representado. Perfeito. Então, é importante, o Palmeiras está lá, né? E eu acredito que o nosso presidente nos representará à altura, né? Sem dúvida. Porque a grandeza do Palmeiras está evidente, e depois a gente vai entrar no assunto do futebol. Só queria reforçar que eu concordo com você, o Oswaldo Oliveira não ganhou nada, né? Eu não gosto de gente muito boazinha, né? Bonzinho, eu também não gosto, aí é uma opinião particular minha, tá, internauta, de um líder que fica chamando de Clá, Tá, Mi, Pi, Ma, né? Parece coisa de menina, né? Isso mostra uma amizade que não é a cara do Palmeiras. O Palmeiras é conquista, o Palmeiras é vitória. Só completando Por favor. o seu raciocínio, você falou que nunca foi treinador. Há uns anos atrás ele treinou um grande time aqui de São Paulo, que eu não vou citar o nome, Claro. né? Já que nós falamos da coisa. Não fala palavrão. O evento de domingo você já vai saber do que eu estou falando. Correto. O nosso freguês. Não, é o outro. É outro. Um pouco mais Uma freguesa. Um pouco mais É o fashion. nosso inimigo mortal. Ele tinha um belo time nas mãos no Campeonato Brasileiro, com jogadores de seleção. Foi no último mata-mata que teve
antes do pontos corridos. O último campeonato foi É, mata-mata. 2002. Exatamente, ele tinha um belo time nas mãos. Mesmo o Santos também, né? Aí Sardinhas também. Aí vocês viram que aqui ele fez com... E o time do título que eles dizem que é mundial Não, aquilo foi não. montado pelo Luxemburgo, Ah, sim, é. que hoje é um treinador, né? Aliás, é a Copa J. Ávila. Tá. É a Copa J. Ávila. Mas, né, Tarso? Aí você estava falando, né? Sim. Tarso, é um ponto importante que a gente sempre comenta. A questão, o atual presidente da CBF, o nosso conselheiro vitalício, ele está tendo apoio de todos os presidentes dos 20 clubes da primeira e os 20 clubes da segunda divisão. O Lugol tá na linha, tá? Assim, me perdoe, Lugol, eu gostaria até de deixar você poder falar à vontade. O Lugol é famoso, o homem do Filipão que gostava dele. Né? Não, adorava. Ele adorava. Agora, até é bom, eu vou fazer uma pergunta para você, Lugol. Primeiro, uma boa noite. Alô, Lugol? Boa noite, amigos aí. Estão ouvindo? Até a turma da Amendoim ali. Já tá conectando lá, já. Parabéns, ó. Boa noite, Já tá Tarso, conectando boa noite, lá. Cláudio, boa noite aí aos irmãos Forestieri, o gente Mário tá sem seu Antônio, retorno, e boa noite ao Paulinho Estevão aí. Primeiro eu queria dar o parabéns pro Paulinho, já tive a oportunidade de fazer isso pelas redes sociais, agora estou dando parabéns por ter entrado no Conselho do Palmeiras e que a gente precisa muito mesmo de uma renovação dentro do Conselho. Acho que como a FIFA e a CBF, o Palmeiras também precisa fazer uma limpeza, eu acho que isso passa não pela oposição, mas por pessoas que possam estar lá no Conselho do Palmeiras e ser agente transformador dentro do clube. Estou muito feliz hoje, graças a Deus, o Oswaldo Oliveira caiu. Eu acho que nada mais justo do que a saída do Oswaldo. Eu acho que o Palmeiras precisava de uma liderança no seu comando e o Oswaldo não é um cara de liderança. Para ser técnico do Palmeiras, você precisa ser um cara cascudo. E Oswaldo Oliveira não é. Ele é um amigo, ele era um amiguinho dos jogadores, chamava todo mundo por Odu, ou Rafinha, ou Mago, e eu acho que precisa de um pouco mais de profissionalismo. E Oswaldo Oliveira ele foi refém de alguns jogadores do Palmeiras. Então eu acho que o Palmeiras tem a oportunidade aí com o novo técnico, seja quem for, seja Marcelo Oliveira, seja Cuca, eu acho que vai ser muito melhor do que o Oswaldo Oliveira. Então eu acho que ele já foi tarde. Porque todo mundo fala, o Palmeiras os jogadores estão aí em formação, mas o time do Palmeiras é pior que o do Figueirense? É pior do que o do Goiás? É pior que o Avaí? É pior que o do Sport? E o Palmeiras está na colocação abaixo desses times, então não justifica aí essa lamentação do seu Oswaldo Oliveira. Eu acho que não cabe. Eu acho que o Matos e o Paulo Nobre precisam ser cobrados, sim. Eu acho que foram muitos jogadores sem muito critério e eles precisam ser cobrados. Mas o Oswaldo Oliveira já foi tarde. Eu acho que não era o técnico ideal. O Palmeiras ele não encaixou. Eu acho que é isso aí. Em relação aos próximos passos aí do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não pode, tem que sempre brigar por títulos. E tem que sempre ser grande. O Palmeiras tem que ser grande. Até a proposta aí da oposição, quando teve ter um Palmeiras grande de novo, grande outra vez. E isso a gente não tem acontecido. Eu acho que as arrecadações vieram muito mais por conta da construção da arena do que um trabalho realmente feito para o Palmeiras se tornar grande. Eu acho que é isso. Boa noite a todos aí, vamos acompanhar aí. Grande abraço a todos. Boa noite, Lugol. O pessoal tá perguntando aqui se quem senta nessa cadeira aqui fica bravo, né? Porque o Paulo chegou e já tá bravo. Não, mas não é bravo não, né? Então, isso aqui, amigo internauta, nós somos indignados com o Palmeiras, que não seja o Palmeiras dessa história. Aproveitar aqui para indicar para você, o nosso grande amigo Fernando Galupo, um palmeirense não menos bravo do que eu ou você. Ele conta aqui a essência da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, do Palestra Itália, dos italianos valentes que atravessaram o oceano rumo à nossa terra Brasilis e fizeram o que morreu o líder Palestra Itália perseguido e nascido campeão da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então nós somos indignados, sim, não bravos. É que o mundo tá chato, né? As pessoas não pode falar que parece que tá bravo. Não somos bravos, não. Nós amamos a Sociedade Esportiva Palmeiras e os que sentam nessa mesa amam a Sociedade Esportiva Palmeiras, como você também acredito que ama, até porque esse trabalho que é levado a você é feito de uma forma voluntária. Haja amor, né?
O Ricardo Pires está falando aqui, raro um conselheiro com menos de 86 anos. Eu só não corto o seu acesso aqui, tá? Porque você está falando só sobre o Paulo e tal. Mas, ó, eu não vou falar nada, senão eu vou sacanear o Paulo aqui, tá? Não, mas peraí. O Paulo tá bem conservado, é informal, tá? É formal, né? O Coxinha Verde tá aqui, ó. Boa essa, o Praz derrubou o Oswaldo de Oliveira, verdade isso. Aí o Diego Andreassa tá aqui. Boa noite, pessoal. Só para jogar uma lenha. O Praz virou mais ídolo ainda pro Lugó, não é? Se não fosse ele, o Oswaldo Oliveira continuaria. O Ricardo Pires. Lugó, pode voltar porque o Valdívia tá no Chile. O Oswaldo vazou. O Ednei... Peraí que eu já vou. Peraí. O Ednei Mascareias. Tarso, boa noite. Cadê o Lugó? Deve estar pulando que nem Saci com a saída do Oswaldo Oliveira. Tá que nem Saci porque ele tá só numa perna. Literalmente. Aí o Miguel do Condado. Mancada da UTV, cortaram o clipe do James Brown. Pô, tem que começar a família palestra, meu. Com o hino do Palmeiras ficou muito melhor, não ficou, Miguel? Pelo amor de Deus, né? Deixa eu ver quem mais está aqui, porque, rapaz... O pessoal deu morado, hein? Aqui você tem que ver. O dia que o Ricardo vier aqui, que a gente já está cobrando para ele vir aqui participar do programa, vai ser muito legal. O Marcelo, daqui a pouco você fala, Lugó, peraí. O Marcelo Maion tá aqui perguntando, Tarso, não está na hora do Palmeiras cobrar a W Torre sobre os acabamentos da arena? Falta muita coisa pelo que foi prometido. Mas tem sido feito, né? Não, na arena como um todo tem muita coisa ainda. Sim, mas isso também é a comercialização dos camarotes, né? Mas tem muita E outra, coisa. se não houvesse esse litígio, o clube eu posso talvez só já tivesse. pedir um favor? Tanto o Mário como o Antônio estiveram no último jogo na Curva Sul. Vocês podem dar um depoimento pelo que vocês presenciaram como consumidores, torcedores e palmeirenses. Por favor, já que estamos falando sobre Allianz Parque, por gentileza. Foi a primeira vez que eu estive na Curva Sul. E lá eu descobri que tem um problema com relação a banheiros, porque são filas enormes, filas intermináveis, né? O que não acontece no Gol Norte. Não, e lá em cima Mas muita parece gente... que eles vão abrir os outros banheiros. Muita gente reclamou, principalmente as mulheres, que tem 4 cabininhas e só 2 estavam funcionando. E isso, o pessoal fala assim, poxa, mas todos os banheiros femininos tem 2 lugares entupidos? Não, deve ser economia para gastar menos água, não é possível. Porque fica aquela fila, o pessoal que foi no jogo reclamou demais, a gente, como conselheiro, escuta muito isso. O pessoal vem e reclama pra gente, né? E isso nos dá até um sentimento de impotência, né, Tarso? Porque às vezes a gente quer atender, quer levar, quer dar acesso, né? Mas eu atribuo isso aí, na minha humilde opinião, não estou falando como nós não fazemos parte da gestão, eu atribuo isso a um processo de evolução da arena. A arena foi inaugurada, precisava ser inaugurada, né? E como você bem falou, isso tá aí o reflexo, né? Até a seleção voltou a jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Tamparam, aliás, né? Tamparam o nome Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Mas enfim, eu acredito que é um processo que vai ser corrigido, né, Tarso? Eu também acho. E eu acho assim, agora a água vai fazer um jabazinho aqui pra gente, né? Não, qual que é a marca da água aqui? A gente já põe aqui, ó. O Paulo tá aqui, ó. Bonafonte, tá? Pode mandar o jabá aqui pra gente, tá? Então, mas ele completando a impressão que ele teve da Tinha até para aproveitar o gancho aí, eu posso dar da parte da arena, da parte de reforma da arena, eu acho que tudo isso que está sendo colocado passa pela questão da arbitragem, da parte da W Torre e o Palmeiras, essa arbitragem que não se resolve. Por quê? Porque eu estou vendo o Palmeiras caminhando para um lado e a W Torre para o outro. Parece que enquanto não for resolvida essa questão da arbitragem, que o Palmeiras, o seu presidente Paulo Nobre, tem que o mais rápido possível resolver essa situação. Porque você vê shows sendo realizados em dias que o Palmeiras poderia jogar na arena, prejudicando o gramado. Eu acho que essas questões de uma união, uma integração entre Palmeiras e W Torre é muito mais importante do que a gente ficar discutindo, falta alguma coisa. Eu acho que todos esses detalhes que faltam para tornar o Allianz Parque completo, vão passar pela união de Palmeiras e W Torre. Como anda essa questão da arbitragem? Que eu acho que é isso que precisa ser resolvido
e eu vejo ainda o Paulo Nóbrega mimado com as coisas e não fazendo essa parceria com a WTO e com os outros parceiros que tem lá. Como é que anda a arbitragem aí, Tarso? Ou Paulo, ou Estevão, que se puder falar alguma coisa aí. Bom, a arbitragem ainda está no processo ainda. A gente pergunta para os envolvidos, eles falam que está ainda correndo, que não pode divulgar. E mesmo se eles falassem alguma coisa, a gente, também não pode. Em prol do Palmeiras, nós não divulgaríamos aqui no programa. Mas até foram dando alguns prazos, né? Mas vocês concordam que isso prejudica a finalização da obra e, inclusive, definição de preços, definição de... Não prejudica a obra como um todo? Pode continuar. Agora fala. Você acha que essa questão de não ter isso resolvido não prejudica a obra como um todo? Tanto a parte de calendário e agenda, como os benefícios e os acordos que foram definidos aí para que a arena fosse construída? Eu posso dar um detalhe para vocês? Com certeza. Eu gostaria de dar um detalhe para vocês. Seria assim no gol e para todos os espectadores. Quando foi feito afirmado o acordo de 30 anos, lógico, a WTO que tem os interesses comerciais, principalmente em shows, eventos, convenções e tudo referente à ocupação de toda a área do estádio. Também ao futebol, porque revela exatamente a participação dela como construtora e parceira. Quando houve exatamente essa questão referente aos valores ou a questão de comercialização da totalidade de 43.603 cadeiras, que são os 2 anéis, menos os camarotes que são exatamente comercializados por eles, inclusive levantando que a tráfico do senhor José Ávila fez negociações e vendeu camarotes, correto? Mesmo que está com aquela tornozeleira, voltando ao Allianz Parque que mais interessa, exatamente houve o rompimento em parte da continuidade das obras. Um exemplo, quem vai ao estádio, ao Palestra Itália Allianz Parque, tem exatamente a visão panorâmica da falta de acabamento e principalmente a estrutura básica. Acabamos de ver o depoimento tanto de Mário Forlecieri como de Antônio Forlecieri sobre algumas questões de demanda dos banheiros, só que eles encontraram lá quiosques da Academia Store, viram as lanchonetes funcionando, só que esse trabalho ainda não foi complementado, sendo que toda a mídia palestrina destaca como manchete a declaração da empresa responsável pela colocação do gramado. E mesmo o próprio diretor técnico do plantio da grama de verão e agora de inverno mencionou o seguinte detalhe: existe uma quantidade de partidas que impede que haja maturação do plantio desta grama. Há detalhes importantes, que o Palmeiras está exatamente em uma certa parte conflitante entre datas e utilização do estádio. Mas isso vai ser adaptado porque nas grandes arenas, entre aspas, porque o nosso é um estádio, na verdade, multiuso, tem também os mesmos procedimentos. E depois de 1, 2 até 3 anos, praticamente há uma gestão profissional. Um exemplo, Paulo, é sobre a questão dos custos que são praticados na questão de sanduíches, bebidas, até a própria água. Ela não condiz com a realidade do mercado do Brasil. Obviamente que nós havíamos comentado na última semana, Tarso foi muito feliz comentando que há a possibilidade da pessoa adentrar o Allianz Parque com um sanduíche que fez a aquisição em outro ponto comercial fora do Palestra Itália. Creio que isso vai ser exatamente reorganizado, melhorado, para que todos participem de uma forma coerente na questão de consumação. E a própria WTO sabe que quanto maior consumo, maior lucratividade das duas partes, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é dona do estádio, e do participante e parceiro comercial, que é a WTO. Deixa eu falar um negocinho, Claudio, aproveitando o testemunho deles. Com tudo isso que você está falando, internauta, você está correto. Nós defendemos o interesse do Palmeiras. E nós entendemos que a gestão está defendendo o interesse do Palmeiras. O que nós somos contra é o litígio com alguém que você já está casado, formalmente, juridicamente, por 30 anos. Há de se ter uma parceria em que ambas as partes têm os seus interesses preservados, até porque foi formalizado um contrato. E vocês poderiam, por favor, comparar
vocês que estiveram lá, com o antigo Palestra Itália, o que seria da Sociedade Esportiva Palmeiras se não tivesse surgido, na opinião de vocês, né, que lá estiveram, essa remodelação, essa nova arena, que a imprensa vivia dizendo para nós, palmeirenses, que não ia sair, que a W Torre estava quebrada, e que não sei o que. Quer dizer, nós somos contra esse tipo de dissidência, de fragmentação, esse tipo de assunto que só a nós interessa. Por isso que nós incentivamos também, você palmeirense, acompanhe a mídia palestrina. Você poderia falar para a gente? O Palmeiras seria visto, que é o patrimônio, a sede social, né? É exatamente como é o Fluminense no Rio, ultrapassado. E o estádio em si? Sim, as Laranjeiras, que tem lá uma bonita sala de troféus, né? Com aqueles vitrais europeus. Teremos a sala de troféus. Exatamente. Teremos um ponto importante, me perdoe, só para complementar. Você pergunta o negócio e corta o convidado. Para complementar, é só para complementar a informação. O que você comentou é perfeito, porque nós teremos o memorial e a loja que é do fornecedor de material. Mas, por favor, pode complementar. Como ele colocou, né, como o Paulo falou, seríamos vistos um clube bem ultrapassado se não fosse a Arena. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, agora eu vou aproveitar o outro amigo aqui. A nossa média de público antes da Arena ser inaugurada, no Pacaembu, era 7 mil, 8 mil, 12 mil no máximo. Nós estamos mantendo nós estamos criando um círculo virtuoso, né? O time está muito melhor do que o ano passado, por isso que às vezes a gente tem a impressão que o time está tão competitivo, porque o comparativo é o ano anterior, que foi um dos piores anos da história do Palmeiras. Mas que prudentemente não caímos, quiçá o destino quis assim, o importante não caímos. Essa média de público que nós temos hoje, na sua leitura, nós teríamos no Pacaembu? O Avante estaria nessa situação? Não, acredito que não. Você queria comentar alguma coisinha sobre isso, a importância? Pelo que você viu, pela tua experiência de torcedor e até pelo que você já viu por aí afora? Não, o estádio realmente está atraindo muita gente. Isso é uma coisa que eu, como palmeirense, fico muito feliz. Né? Nos deixa orgulhoso, né? Exatamente. Não, eu acho, vou dar um chute, mas com certeza está entre os 10 estádios mais modernos do mundo hoje. Foi eleito o melhor do mundo, né? Correto. Melhor do mundo também? 2 prêmios referentes a isso. Foi eleito, inclusive, com votação maciça externa. O Ricardo Pires está aqui, ó. Tarso, o som está ótimo hoje. Parabéns ao TV. Deu para ouvir até um pum do corneta lá. O Ricardo Pires ainda coloque o prazo para negociar com a W Torre, que ele resolve. Viu o que ele fez com o Oswaldo? Aí o Ricardo Pires, a W Torre vai ganhar essa. A arbitragem sempre prejudicou o Palmeiras. Vai ter STJD. Pois é. O Júnior Palestrina para responder um pouquinho aí o que o Paulinho comentou, que vocês estão comentando sobre o Palestra Itália, o Pacaembu. Hoje, eu não tenho dúvida que se a Arena não tivesse sido construída, o Palestra Itália estaria interditado pelo Contru. Nós não podemos reclamar de nada da Arena. Isso tudo são detalhes que aos poucos vão sendo solucionados. Agora, o Palestra Itália, do jeito que estava, estaria interditado pelo Contru. Eu não tenho a menor dúvida que hoje o Palmeiras já não teria mais o Palestra Itália. Sendo que mais, o custo mensal, a manutenção do Palestra Itália era de R$900 mil mensais. Quer dizer, o Palmeiras não teria nem dinheiro para poder fazer. Então a Arena foi um benefício absurdo, que inclusive salvou aí, está salvando a gestão do Paulo Nobre, sem dúvida alguma. Sendo novidade ainda do jeito que o Palmeiras só tem arrecadado isso por conta da Arena e do sócio torcedor. Primeiro a Arena, e depois o sócio torcedor acaba sendo alavancado por esse maravilhoso estádio que nós temos. Não temos nada a reclamar da Arena. O Palestra Itália estava caindo, não tinha sistema de iluminação, era uma brincadeira, era uma boate aquilo, nós até brincávamos. Som era horrível. Então, assim, nós temos que dar graças a Deus que a Arena foi construída. Acho que isso não tem dúvida aí para nenhum palmeirense. Espero que não tenha. E eu quero emendar o que o Hugo falou, por favor. O crédito disso também foi uma luta dos associados. O crédito disso foi do governo do presidente Della Mônica e o senhor Luiz Gonzaga de Melo Beluso. Palmeirense. Esse homem, ele tem uma importância na história do Palmeiras que certamente gerações futuras reconhecerão.
Nos últimos 50 anos, o Palmeiras vem sendo massacrado. Tanto a fase da Parmalat, quanto essa arena, tem a mão de Luiz Gonzaga de Melo Beluso. Não sou um Beluzete, eu sou um palmeirense que tem gratidão por quem fez algo pelo Palmeiras que eu amo. Bom, eu vejo aqui o pessoal comentando em relação ao estádio, né? E eu assim, adorava o Palestra Itália, era uma coisa, de vez em quando, como o Fábio Pig está falando aqui, tem horas que dá saudades do Pacaembu e da liberdade que tínhamos lá. E eu estava na quadra da Mancha, foi segunda ou terça-feira, não lembro, a gente teve reunião, não, segunda-feira, terça-feira tem um programa, né? Não, na quarta, na véspera do feriado. Aí estava na reunião e a gente estava comentando, né, no intervalinho, em relação ao... Dá uma baixada no som, Cláudio. Em relação ao estádio, que hoje eu não consigo combinar com os meus amigos para a gente assistir o jogo junto. E esse é o preço do futebol moderno. Sim, isso é verdade. É uma coisa assim, a gente se encontra ou antes ou depois, né? Porque no estádio antigo você se juntava tal e assistia todo mundo junto. Agora com o lugar marcado, você não sabe quem comprou aonde, onde que foi e tal. Cada um, é aquela correria, abre 10 horas para comprar, que nem ontem abriu 2 da tarde, todo mundo louco para comprar o jogo pro domingo. A nossa torcida é realmente xarope, a gente brinca assim, né? É uma coisa assim, nós somos meio retardados, não adianta. Nós adoramos o Palmeiras, nós vivemos Palmeiras. Palmeiras perde, empata, tá com o técnico para demitir, já tem não sei quantos mil ingressos vendidos. Eu já comprei o meu. 18 mil para domingo. Pois é, para jogar, né? Agora, se Deus quiser, com a estreia do novo técnico, tem alguns nomes aí, eu vou perguntar para a bancada o que acham desses nomes. O Lugol vai ficar por último, tá? Já vou perguntar pro Lugol, calma aí, Lugol. Ó, nós temos aí o filho do Nelsinho Você Batista. falou da Torcida Louca, né? Torcida Louca, tá chegando o Carlinhos de Brasília, junto com um amigo. O Araújo Carlinhos? Carlinhos Araújo, deve estar indo assistindo. Tá chegando de Brasília, já tá com os 2 ingressos reservados, que nós estamos... já compramos para ele, né? Nós somos retardados. Antecipadamente para quando ele chegar aqui. E ele vai fazer também o conhecimento da arena, né? Vai ter a oportunidade de conhecer a arena, né, e os seus detalhes. Sexta-feira agora, dia 12 de junho, palmeirense, esteja na rua Palestra Itália, que vai ocorrer a troca oficial da placa. Então, a placa às 10 da manhã. Vai chamar a rua 12 de junho de 93. Vai, no dia 12 de junho de 93, né, a rua de 2015, né, no dia 12 de junho de 93, para a gente marcar bem essa data, né, a rua Turiaçu passará a se chamar oficialmente com placa e tudo mais, Rua Palestra Itália. Vai ter alguma coisa? Vai ter uma manifestação, uma coisa tal, 10 horas da manhã. 12 de junho de 93 foi um dia inesquecível. Mas conta para os mais jovens. Não, a gente pode levar a faixa, chupa gambá, fica bonito. O Abdias aqui de Porto Alegre está mandando um abraço aí, Abdias, um grande abraço. Deixa eu perguntar aqui para vocês, nós temos alguns nomes no mercado que estão sendo cogitados, tá? Então o filho do Nelsinho Batista, que está lá no Sporting, Esporte lá de Recife, um abraço pro pessoal de Recife aí, que eu tô sempre conversando com o pessoal. O Abelão, nós temos o Mano Menezes. Mano Menezes, não. Vamos. Mano Menezes, o Marcelo Oliveira, que não é irmão do Oswaldo Oliveira, tá? Pelo amor de Deus. Não é primo, não? E nem primo do juiz Oliveira lá, tá? E também o Cuca. Então são esses 5 nomes aí, ventilados que estão, né, na mira. Deve ser Provavelmente. Aí eu queria saber, assim, individualmente, Cláudio, desses 5, quem você acha que seria o ideal e quem você acha que viria? Tá? Então, o ideal é X,
mas eu acho que vai vir Y por causa de salário, por outra questão, tá? Não, objetivamente, para mim o ideal é Cuca, mas eu acho que Marcelo Oliveira vai assumir o cargo. Tá, e você, Paulo? Isso igual ao Claudio. Para mim, o ideal seria... Não, eu inverto. Eu acho que o ideal é o Marcelo Oliveira, pelo trabalho já realizado junto com o Matos. Eu acho que o Matos é o grande acerto dessa gestão do nosso presidente. Parabéns, presidente, pela contratação de um homem que fala a língua do futebol. O senhor acertou na mosca, independente de resultado de campeonato, em trazer um profissional do ramo que fala a língua do boleiro, e a prova está aí que nós temos um time pelo menos consistente, e a troca, parabéns também pela troca rápida de treinador. Então eu acredito que para mim o ideal seria o Marcelo Oliveira, mas tem problema financeiro, né? O Cuca está mais caro que o Marcelo Oliveira, né? Não se sabe O Cuca é mais caro. Então eu acho que vai vir o Marcelo Oliveira. O Nishimura, eu vou falar, já toco nesse assunto. O Nishimura lá de Tóquio está perguntando, não dá para criar um sócio-avante anual, tipo um valor anual para quem mora em local remoto e também fora do país? É um ano de inadimplência. Eu acho que existe a possibilidade de você já pagar o anual. Tá? Eu vou procurar saber disso, Nishimura, e passo para você. Agora pode sugerir também lá, né, Tarso? Não, com certeza. Eu acho que já existe, mas se não existir, a gente vai verificar essa possibilidade, porque eu acho que é interessante, porque facilita. Você manda um boleto único, faz um depósito, faz alguma coisa no cartão de crédito. Sim. E é anual. Aí como sócio do interior. Não sei se o Nishimura já é sócio internacional, tem essa categoria dentro do Palmeiras que também é bem legal, e você ganha preferência para comprar ingresso. Correto. Esse que é o legal. Então agora os irmãos Forestieri vão aqui dar a opinião. Quem vocês acham que seria o ideal e quem vocês acham que viria? Bom, eu havia dito inicialmente que o Cuca ele tem o perfil do Palmeiras, né? Eu torceria para que ele viesse, mas nós temos que ser realistas e por questões de salário, de possibilidades financeiras e até pela ligação com o Alexandre Matos, eu acho que vai vir o Marcelo Oliveira. Também acho. Eu não acho que ele vai vir, é o mais cotado, é o mais eu acho provável. Já falei isso quando vocês me perguntaram no começo do ano, né? Sim, no início, logo no começo. No primeiro programa aqui, o Cuca era um sonho, mas o Marcelo Oliveira para mim já está acertado. Eu acho que deve vir o Marcelo Oliveira, mas o Cuca seria o ideal. Eu acho que o Marcelo Oliveira precisaria de um outro tempo, alguma coisa, e não sei se a nossa torcida vai ter a paciência. Tem um nome aí, você está falando de paciência. O Marcelo Oliveira, ele fez um belo trabalho no Curitiba, vocês vão lembrar. Eu acho que o Robinho é muito mal utilizado no Palmeiras hoje. Eu acho que o Marcelo Oliveira vindo, ele pode usar melhor o Robinho. Ele foi 2 vezes vice-campeão brasileiro com elencos inferiores. Exato. E ele fez também um ciclo de 2 anos no Curitiba e um ciclo de 2 anos no Cruzeiro. Exatamente, sem nenhum medalhão no Cruzeiro. Como bem eu disse, e aí vai no formato do Palmeiras, da atual modelo de administração. Então agora o que o Tarso falou, nós torcedores precisamos ter paciência. Agora também a gente não pode disputar 5 partidas, empatar com o Asa, empatar com reserva do Atlético, aí haja paciência, até porque nós estamos há 50 anos tendo paciência. E um nome que eu acho que vai estourar ainda no Brasil, que nós não temos paciência, é o Guto, que está lá na Ponte Preta. Esse é um bom tempo. Gostaria de expor uma notícia que saiu agora na mídia predatória. O lateral esquerdo Vitor Luiz foi emprestado para o Ceará. Aliás, você tem a listagem. Eu gostaria de expor aos senhores o seguinte: nós temos aqui todos que foram contratados nesse momento. Bom, o Oswaldo de Oliveira já foi para o cemitério. O Vitor Hugo é o nosso zagueiro, temos Vitor Ramos, Jackson. Mas o Vitor Hugo é aquele que faz gol e entrega. Na verdade ele tem dupla função. Ele entrega e depois ele faz ele gol. Ele sai com a bola dominada, a gente já sabe que tem perigo. Eu gostaria de expor aos senhores o seguinte: aqui tem a listagem dos 22 contratados. Temos Jackson, Lucas, Egídio, Zé Roberto, Amaral, Gabriel, André Giroto, Alan Patrick, que já foi para os Urubus do Rio, Raider, Rafael Marques, Robinho, Dudu,
Kelvin, Leandro Pereira, Arouca, Cleiton Xavier, Aranha, Felipe Gabriel, que nem estreou porque está em recuperação, e o possível contratação de Alexandro. Uma opinião rápida, certo, Tarso, sobre a questão do perfil desse elenco. Óbvio que nós temos ainda necessidades. Eu comentei há 2 semanas atrás sobre necessidades ainda de 2 zagueiros, um volante, um meia destro, um meia canhoto e 2 atacantes. Um atacante já veio. Mas, opinião de vocês, quais seriam exatamente as possibilidades e a questão de necessidades, o que vocês creem do elenco? Daqui a pouco a gente vai pedir a opinião de você, Lugó. Antes do Lugó... É porque o Lugó é o pico da audiência. Eu vou passar a palavra pro Lugó já. Sim, vai lá. Mas assim, o Ricardo Pires perguntou assim, tem cuca indo lá no palestra? aí o Cristiano falou, deixa eu ver quem foi aqui, é muita gente, peraí. Caramba, é muita gente. O Júnior Palestrina já caiu, pelo menos o cara de Cucaína eu vi. Fala, Lugol, quem você acha que seria o ideal, o técnico ideal, e quem você acha que vem? Eu acho que o ideal para o Palmeiras, que me agrada, é o Cuca. Eu acho que é um técnico mais vibrante, identificação com o clube, e eu acho que a longo prazo é um técnico que eu prefiro. Mas eu acho que nesse momento o melhor é o Marcelo Oliveira. Por quê? O Campeonato Brasileiro é muito dinâmico, é uma rodada após a outra, e não dá tempo de um treinador chegar no clube nesse momento e querer avaliar tudo de novo. O que acaba acontecendo. Então vem um treinador de fora, o Cuca tá na China. Se ele vier, ele vai querer testar alguns jogadores que nós já identificamos que não tem condição de jogar no Palmeiras. Então a proximidade de um cara com Alexandre Matos nesse momento vai ser melhor. Até por conta disso, não sei se você sabe a notícia que nós temos aí, o Ayrton e o Alan Patrick foram acertar com o Flamengo, já estão no Rio de Janeiro para acertar com o Flamengo. E o Vitor Luiz, nosso lateral esquerdo, foi emprestado para o Ceará. Quer dizer, então tem alguns jogadores que a própria diretoria já está querendo se livrar para nenhum técnico que chegue possa escalar. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que o exemplo disso é o Maicon Leite, que é um jogador que vira e mexe, ele volta para o Palmeiras e de novo o novo treinador coloca o cara lá para testar o Maicon Leite. E aí a torcida e perde todo o histórico. Então acho que nesse momento o Marcelo Oliveira, alinhado com o Matos, vai dar um resultado melhor a curto prazo. E eu tenho certeza de até título de contratação. Eu acho que o Marcelo Oliveira cai muito melhor nesse momento. Eu acho o seguinte, a gente tem aí em relação ao Marcelo Oliveira, né, o Ageu, lá de Porto Velho, em Rondônia, um abraço aí ao Ageu. Lembrando que o Marcelo Oliveira, na entrevista, quando foi demitido, ele disse que pediu Arouca, Robinho e Lucas. Pronto. Então ele acha que ele vem. Que acha o que Lucas está jogando muita bola. seriam os jogadores que o Marcelo Oliveira gostaria de ter trazido. Ele deve ter pedido pro Alexandre, né? Pro Matos, né? E o Matos já estava aqui no Palmeiras, trouxe o Palmeiras, né? Exatamente. E aí, agora o Ricardo Pires está falando em relação ao que a gente comentou, dos amigos assistirem separados o jogo, né? Aí ele falou assim, tá difícil, viu? Eu digo pra minha esposa que vou ao jogo com amigos e a TV me filma ao lado de uma loira. Eu vou explicar que é culpa do Fazendo selfie. O problema é que aí aparece no telão lá e a turma beija. Aí o Cristiano tá falando assim, estamos mudando o espaço das torcidas organizadas para o anel superior. Combine com os amigos e ficar lá. Cristiano, não vai mudar. Isso daí é uma coisa que a imprensa começou a plantar, isso não vai mudar. E ele tá aqui, vocês estão brincando, né? Saudade do quê? Tomar chuva, banheiro químico, sentar no cimento? Faça-me favor. Palmeiras não tinha banheiro químico. Não tem. Eu não lembro. Tinha banheiro com vazamento. Quando tinha. Mas as filas continuam, de vez em quando, tá? Mas assim, não que a gente Só esteja sobre com isso. saudade dessa parte ruim, tá? Isso daí, Cristiano, não é assim, ser retrógrado.
você tem saudade de algumas coisas que hoje nós perdemos. O título de 76, o título de 99 foram conquistados no Jardim Suspenso das Américas. Quanto a isso... Sabe o que acontece? Isso é Não que saudosismo, né? nós temos saudade porque nós temos história. Isso. A maioria dos outros clubes não tem história, não tem tradição. Para que você tenha uma ideia, o Palmeiras foi o primeiro clube na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo que teve estádio próprio. Comprou com seus recursos. Exato, 27 de abril de 1920. O mestre Ezequiel tem até uma fotografia, Palestrinos, conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, comprovando isso, diferente dos nossos rivais diretos, Exato. que foram favorecidos com benesses. Sim, todos. Estatais. Por exemplo, o centro de pederastia no Jardim Leonor foi, na verdade, uma concessão estadual, é um comodato que dura 85 anos. O centro de compostagem em Itaquera é um comodato até 2078. Isso porque nós não cobramos o entulho. Não, o entulho é grátis, é o orgulho ajuda deles. humanitária. É o orgulho deles. Há um outro ponto para vocês terem uma ideia. Dentro da questão hoje, eu tenho uma opinião, até eu gostaria de expor. Para mim, o Palmeiras ainda mal aproveita uma sede social que está justamente na zona sul de São Paulo, com 138.369 metros quadrados, que lá deveria ser o Centro Olímpico do Palmeiras. Todas as modalidades, não sendo o futebol, obviamente, que também não treinam lá, poderiam estar justamente no clube de campo alojadas, e inclusive distante de muitas influências que normalmente acontecem. Lembrando, Palmeiras sempre teve a equipe de basquete campeã, futsal campeã e outras modalidades. A gente precisa retomar isso também. Futebol em primeiro lugar, mas os outros esportes, o Palmeiras tinha até uma frase, ou na quadra... Com o pé com a mão, né? Ou com o pé com a mão, sempre campeão. E a gente precisa retomar isso também. E nós somos uma sociedade esportiva. Nós não somos clube atlético nem futebol clube. Exatamente. Nós somos Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, Bom, por tá falando de futebol lá no... A gente, em relação aos técnicos, e foi aventado aí o filho do Nelsinho Batista. Eu não acho que seria um nome ideal, não tem. Eu, na minha opinião, conforme eu falei, acho que vem o Marcelo Oliveira, mas eu acho que o ideal seria... Mas ele ganhou alguma coisa lá? Nem sei quem é, desculpe a... Não, primeiro que eu nem sabia que era filho do Nelsinho falou ali, Batista. se o Oliveira, né, que ganhou lá na sombra. Isso, deixa eu A gente vai pro Nelson Batista, então deixou, como que chama o interino aí? O Valentim. que já fez um bom trabalho. Correto. Pelo menos conhece o... Uma questão, um prognóstico que temos. Nós temos uma sequência de 3 partidas importantes. Contra o STJD Carioca no próximo domingo, às 16 horas. Temos que ganhar. Depois nós vamos jogar contra os tricolores... Não é 16? 16 horas. Tem jogo da seleção, não tem? Não, Que hora que é o jogo? no domingo às 16 horas. E a seleção que hora que é? Não, a seleção é Palmeiras, 16 horas domingo, na Allianz Não, Parque. mas o Sim, jogo da mas eu Copa tô falando América, por causa da Copa América. o que está oficialmente pela CBF é isso. Mas, ô Tarso, a seleção é o Palmeiras. Eu sei, pra gente é uma coisa, mas eu tô é, falando é. em Os relação à outros são os TV, porque o Correto. nosso jogo foi 7h30, Exatamente. por causa que o jogo Nós vamos... foi 5h30. Desde quando a RGT nos prestigia em alguma coisa? Eles mostraram um lindo Copa América às 7 horas. 7 da noite? Então, Obrigado nós aí, mudamos professor. o jogo deles. Então. Depois, Tarso, no sábado, dia 20, às 21 horas, nós vamos visitar Porto Alegre para enfrentarmos as meninas tricolores. Neguinho já vai sair do jogo já pra explorar a gruta. Exatamente. Um abraço ao Lagruta, tá, Lagruta? Lagruta é aquele charuto dele no Rio Grande do Sul, hein? E depois teremos um outro domingo, dia 28, às 16 horas, inclusive com trânsito. É o único jogo que será transmitido na TV aberta do Palmeiras e o Centro de Pederastia do Jardim Leonor. Agora... Na nossa casa. Na nossa casa. Outro domingo, isso. E depois, no outro domingo, dia 28, às 16 horas, para depois visitarmos novamente, nós teremos outro jogo também no Allianz Parque contra a Chapecoense. Então temos na sequência STJD Carioca, as meninas gaúchas, as meninas do Jardim Leonor e depois a Chapecoense. Palmeiras, de 4 partidas, joga 3 em casa e uma fora. Mas é uma sequência dura, sem porque dúvida. são jogos clássicos. Perfeito. E o Chapecoense, se não me engano, está com uma boa campanha.
E ele é franco atirador, né? Hoje E em dia, a nossa torcida já está impaciente, então a gente precisa ter muita calma, né? E vamos ver se o Valentim consegue montar melhor esse time já. E é fundamental os 3 pontos contra o Fluminense. Nós temos exatamente na 15ª colocação, com infelizmente 6 partidas, uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Há um detalhe, nós já estamos a 9 pontos do líder do campeonato. Mas eu queria falar uma coisa sobre, se me tiver errado, vocês me corrijam. Desde a chegada do Alexandre Matos, e aí eu vou novamente citar o acerto dessa contratação, espero que eu não queime a língua futuramente, porque eu sou um otimista em relação ao Palmeiras. Sim. Nós voltamos a ganhar clássicos. Perfeito. Nós ganhamos das Sardinhas uma vez. Das Sereias, ganhamos dos Bambis, ganhamos dos Gambás. Um detalhe dos Gambás, foi o primeiro clássico que eles perderam, nós os eliminamos na primeira decisão. Aliás, então, fato histórico... o que eu queria dizer assim, tem aí um quê de boleiro, né? De linguagem boleira, né? Ele falou muito bem do motivacional, que de repente um jogador tem que fazer, mas o que eu vejo é assim, há uma mudança de cenário, porque nós temos, inclusive na campanha da oposição, a nossa meta era o seguinte: o primeiro campeonato que nós temos que disputar, no nosso entendimento, é ganhar clássico. O segundo campeonato, né? Aí é o campeonato em curso, né? Exato. Então eu queria novamente destacar isso. Eu fico muito feliz porque meu filho tem 7 anos e ele não é... Como é que eu vou falar? Ele, digamos que... Ele tem argumento na escola. Olha, Tá difícil, pelo menos quando a gente ganhou do Gambá, o menino fez a festa. sem dúvida. Eu gostaria de perguntar, Hugo, a sua opinião sobre essa sequência de jogos, que você crê principalmente, a tua perspectiva, por favor, Hugo. Eu acho que primeiramente o Palmeiras precisa fazer de qualquer forma, precisa colocar 2 meias criativos aí. Acho que o grande erro do Oswaldo Oliveira foi não conseguir colocar junto Valdívia e Cleiton Xavier. Quer dizer, o Matos e o Paulo Nobre apostaram nisso e o Oswaldo Oliveira não colocou. Então a expectativa é que o Cleiton Xavier possa ser o titular, junto com o Robinho, que está aí no departamento médico do Palmeiras e que continua uma draga o departamento médico, que a gente, como torcedor, não tem explicação nenhuma. Então a primeira coisa, eu acho que é mudar o meio-campo. Eu acho que, de qualquer forma, o Cleiton Xavier precisa jogar. E se ele está sem ritmo de jogo, ele precisa pegar ritmo jogando, porque não vai ser no banco de reserva que ele vai pegar ritmo. Então eu acho que os próximos adversários é o Fluminense, né? Tem no meio da semana que vem, quem que é? Tem o São Paulo, né? Os Bambis é o outro final de semana. Mas Oi? Não, é isso mesmo. Nós vamos é o Grêmio, né? É o Grêmio no Olímpico. São 3, eu acho que assim, o Fluminense dá para ganhar, eu acho que o Palmeiras tem condições de ganhar, mas já tem que mexer já no time. O Cleiton Xavier não pode ficar de fora desse time. E outra coisa, eu acho que o Palmeiras com uma ausência de centroavante, eu acho um absurdo o senhor Rafael Marques querer jogar no meio. Ele não tem que querer nada, ele é funcionário do clube. E aí que entra o comando do técnico. O comandante tem que falar, eu tô sem centroavante, me desculpa, Rafael Marques, você vai jogar lá na frente. E abre um espaço para o meio que seria do Cleiton Xavier. Ou seja, ele foi refém do Rafael Marques. O Zé Roberto não tem condição de jogar 90 minutos. Também foi refém o senhor Oswaldo Oliveira. Então o Palmeiras precisa de algumas mudanças urgentes. E que eu acho que o próximo domingo deve ser o Alberto, né? O técnico interino aí. Então, assim, a mudança crucial. Cleiton Xavier no meio e colocar o Rafael Marques de centroavante até que a gente possa ter um cara mais ou menos aí para poder suprir a ausência. Fluminense, eu acho que dá para ganhar. Fluminense não vem bem, apesar de estar na tabela à frente do Palmeiras, não vem bem. Tem o Fred, tem aquele menino novo aí, eu esqueci o nome dele, uma revelação também. O Grêmio é fraco, o Grêmio dá tranquilamente para o Palmeiras chegar no Olímpico e vencer. Basta ter coragem, ter ousadia, tem que ter ousadia. O time do Palmeiras precisa de atitude, coisa que não tinha no técnico. E o técnico, na minha visão, transmitia uma falta de confiança para os jogadores. O time do Palmeiras era um time medroso, que não chutava gol. Isso é reflexo do técnico. Eu não tenho a menor dúvida. O Gabriel não sabe chutar gol, nós temos que saber chutar. O Rafael Marques tem que ser o centroavante no momento. Eu não quero. Você não tem que saber o que você quer ou não. Tem que ajudar o grupo. Eu acho que Fluminense dá para ganhar, mesmo o Grêmio dá para vencer. E os Bambis também, o Palmeiras tem todas as condições de ganhar. Mas eu acho que precisa dar um ânimo nesse time, dar uma motivação para esses caras
que eles estão sem confiança e escalar melhor o Palmeiras. Eu acho que a gente tem condição eu acho que com 2 contratações, estava falando com o Paulinho antes do programa, com 2 contratações de alto nível, e não é Alexandro alto nível, são jogadores de alto nível que a gente espera aí para o Palmeiras tem plenas condições de chegar entre os 4 para uma vaga na Libertadores ou até mesmo ser campeão sem ainda der tempo. Eu acho que o futebol brasileiro está numa mediocridade, principalmente econômica, e o Palmeiras está bem nisso, nós temos que aproveitar. É um pecado o Palmeiras sair do ano de 2015 sem pelo menos ter uma conquista aí, ou de uma Copa do Brasil, ou de uma vaga para a Libertadores, ou mesmo de um título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está muito à frente hoje, administrativamente e financeiramente, mas o elenco e o técnico, essa sinergia não está rolando. Eu acho que basta acertar isso, o Palmeiras tem condições de se dar bem em 2015 ainda. Um detalhe, Lugó, você já está se recuperando antes do Robinho. Você já percebeu? Você já vai estar recuperado antes do Robinho. O que você tem a declarar? Ah, com certeza. Com certeza. Eu vou estar recuperado antes do Cleiton Xavier, antes do Robinho. O que acontece com o departamento médico do Palmeiras? Será que não dá pra gente chamar não sei quem, chamar esses caras? Não é possível. O cara cai lá, não tem previsão. Não é que o departamento médico do Palmeiras é ruim. Não tem previsão. Vocês sabem quando retorna o Cleiton Xavier? O Robinho? Ninguém sabe. Não tem notícia, não tem informação. Que departamento médico é esse? Alguém precisa saber. Ele volta daqui uma semana, volta daqui 10 dias. Para ter um planejamento de time. Hoje você não sabe. O Valdívia volta. Vai acontecer o quê com o Valdívia? Vai embora? Nós vamos contratar um 10 à altura? Porque se for para o Palmeiras contratar um 10... tipo Alexandro, eu prefiro ficar com Valdívia. Nem que ele jogue 3, 4 partidas por ano. Porque não dá. O que o Palmeiras precisa, com 114 mil sócios torcedores, que é o que nós temos hoje, não dá para o Alexandre Matos vir e dizer que esse dinheiro está indo para contratação. Porque se esse dinheiro for para contratar Alexandro, pelo amor de Deus, né? Nós estamos sendo enganados aí. Então, vamos contratar jogadores de nível. Eu acho que tem tudo o Palmeiras chegar bem no final do ano. Só para reforçar o Lugol, você tem tanta razão, Lugol. Você tem tanta razão que o Joinville só marcou ponto com o medroso time de Oswaldo Oliveira. Agora, dos outros, todos ele perdeu. Né? Por quê? E por que nós ganhamos do Gambá? Porque nós jogamos com coragem contra o Gambá. Perfeito, perfeito. Outra coisa, você está falando do Avante, eu vou dar um dado para você, internauta. Mais de 50%. Você pode falar o número. Não. Eu vou falar um dado que a gente não pode trazer informações explícitas. Mais de 50%. Eu vou falar diferente. A maior parte da torcida do Palmeiras está fora do estado de São Paulo. Então, para aí você já tem uma ideia. O palmeirense, como disse o Tarso, é louco. Louco não, doido. Xarope. Doido, xarope. Retardado. Nada de louco é da marginal sem número. O palmeirense, ele paga o Avante não pelo benefício. O benefício que ele quer é o futebol vencedor. Parabéns, palmeirense. Para mim, o Palmeiras é a maior torcida do Brasil. Para o futebol ser vencedor, você precisa transformar esse investimento aí no Avante, que ninguém tá... Eu também acho isso. Ninguém está sendo sócio do Avante para ter benefício no supermercado, para ter benefício no almoço. O cara, ele é sócio do Avante porque ele quer ver o clube crescer e contratar jogadores de nível, que até isso que está sendo vendido. Então acho que é isso que o Palmeiras precisa, contratar jogadores de nível, que é a proposta do torcedor que está em todos os pontos do Brasil e do mundo, quer ver um Palmeiras forte, com jogadores de nível para conquistar títulos. Acho que é isso. O Ricardo Pires está falando aqui, o grande erro do Oswaldo de Oliveira foi casar com aquele mulherão. Ele não dorme à noite e depois fica cochilando no banco do Palmeiras. Muito bom, muito bom. Tarso, por exemplo, nós temos aqui a relação de todos os jogadores contratados. Agora, há um detalhe. O Alan Patrick, ele já está fora. Há comentários que Amaral, correto? A questão do Leandro Pereira está sendo cogitado para que saia também. Não se sabe. E é muito complicado porque houve essas contratações para que houvesse a reposição. Lembrando que no final do ano, em dezembro e começo de janeiro, Palmeiras dispensou 25 jogadores.
Nós já gastamos 45 milhões já. 49.700 Nesse elenco. nesse elenco. Então, houve a questão da posição e reposição do elenco anterior. Aqui não era elenco, um catadão que aconteceu lá em 2013, aliás, 2014, em pleno centenário. Agora, uma pergunta ao Mário e o Antônio. Vocês creem que seja qual a necessidade hoje para complemento do elenco? As primeiras posições necessárias. Você, Mário e Antônio, principalmente pela visão que vocês têm do elenco que nós temos atualmente. Por favor. A princípio, para complementar a sequência do campeonato, é um zagueiro, mas um zagueiro não para completar elenco, um zagueiro de seleção, né? É um meio armador e um camisa 9 de ofício, 9 e 9. O Palmeiras sempre, quando foi campeão, sempre teve um camisa 9 artilheiro. Só para você buscar na história, Evair, César Maluco, até o Wagner Bove. Até o Oséias. Entendeu? A espinha dorsal, perfeito. Exatamente, o camisa 9, né, de ofício, senão... Aliás, hoje eu comecei meu dia, recebi aquele vídeo do Palmeiras e Urubu no palestra. 4x2? Cara, arrepiei. Tava naquele jogo. Eu fazendo a barba e o celular ali com o vídeo e tal. Cara, eu falo, nós somos xarope, cara. Porque assim, eu vendo o vídeo, as lágrimas, só de falar já emociona, porque aquele jogo... Eu estava no estádio e era um jogo assim, e o Palmeiras vai e me faz o quarto gol aos 48 do segundo tempo, cara. E a mídia queria anular aquele gol, você lembra? Exato. Era uma coisa assim absurda. Por quê? Porque era o time, né? O time da Urubu, né? Sua opinião, desculpa. O Tarso tá emocionado, hein? Só de lembrar, cara. Uma das necessidades do Palmeiras é, de fato, um camisa 9 à altura, né? Além desses, você tem outra, porque o Mário deu 3 posições necessárias. Além desse, Alguém na zaga, né? Um bom zagueiro, mas acho que com esses jogadores que a gente tem, se o treinador souber condicionar eles direitinho, não vai ter problema. Esse ano o Palmeiras ele conseguiu resolver 2 problemas sérios em relação ao ano passado, que é saber marcar e escapar da marcação do adversário. Quer dizer, desse mal a gente já não sofre mais, né? Graças a Deus. Agora, o camisa 9 realmente é um sonho, né? Esse é um sonho antigo nosso. A altura, que seja alguém que realmente resolva, né? O herdeiro da coroa, né? Vamos dizer, o cara que vai honrar a história que essa camisa traz. Uhum. O Gu Carta tá perguntando aqui, né? Comentam sobre o Manuel. Ainda pode jogar por outro clube? Eu acredito que sim, porque a gente tá na 7 sexta. partidas, né? Ele tem que jogar 7, né? ele só jogou 4 partidas porque estava contundido. Não, esse Manuel é bom, hein? De repente, né? Vamos ver. Aí o Palestrinidade e o Green Force estão falando aqui, ó. De qualquer forma, tem que esperar a janela abrir. Eu acho que essa janela vai ser boa para o Palmeiras. Podem vir algumas surpresas aí. O Maurício está falando aqui, Oswaldo é gente fina, educado, inteligente, mas incompetente. Qual o grande time que ele montou? Foi o que nós começamos o programa aqui, Maurício. É exatamente isso. Eu acho assim, um time que estava sendo formado, aí tem aqui, a menina até falou assim, uma pena o Oswaldo Oliveira, tá vendo aqui uma entrevista dele, e ela estava falando, deixa eu até achar aqui, Luiz Oliveira, um grande cara, uma pena o imediatismo e a falta de paciência do futebol brasileiro. Gente, chamar resultado. Não tem, cara. É assim, nós não temos que ter paciência. A gente está Então, numa situação que não é- precisa desse A imediatismo. questão não é o caráter, se ele é uma grande pessoa ou não. Ninguém está questionando se ele é um cara de bem ou não. Que ele deve ser uma pessoa de bem, eu não tenho dúvidas. A questão é que ele não tem competência para ser técnico de futebol. Do Palmeiras. Do Palmeiras. Não, de nenhum clube. Não, de repente não. Estou falando do Palmeiras, que é o nosso time, mas Isso. ele, para mim, ele não é um técnico de futebol. E nós estamos falando também, em cima do que você... Posso só dar um exemplo? Claro, Por futebol no geral e até Já aproveita e já dá seu boa o noite. treinador que passou pelo Palmeiras, que foi o Tele Santana, que ele associou- 79. mas 78 e ele montou 79. grandes times do Palmeiras. O Cafu não sabia cruzar.
Cafu era ala, era ofensivo. Mococa. Exatamente. Ele- Agora, o time do Palmeiras não sabe chutar, não tem medo. Isso aí é fundamento, isso é papel treinador. Vou te dar boa noite aqui, obrigado pelo convite, né? Sempre bem-vindo. Encerrar e domingo nós vamos ganhar do Fluminense. Só para encerrar, já que a gente começou o programa com o Tarso dando uma. Foi pênalti do Daniel Alves no Pogba, tá? Boa noite. Também acho. Seu boa noite. Vamos dar uma boa noite para toda a galera palmeirense que vem nos acompanhando, que vem nos prestigiando. E agora, né, estamos um pouco mais otimistas porque tiramos aí um fator que era algo negativo, né, que era a presença do Osvaldo. E aquele negócio, com relação a essa coisa de tolerância, o Palmeiras é um time que está em formação há 6 meses. 6 meses é muito tempo no futebol. Né? Eu acho que já deu o que tinha que dar. Tudo bem que eu concordo com essa coisa que é preciso dar um tempo para o cara desenvolver um trabalho e tal, mas eu acho que já deu mais que o suficiente em termos de tempo. Né? E agora vamos ver quem vai vir, né? Vamos torcer pro... Era só boa noite, né? Tudo bem, boa noite já dei, só para emoldurar, exatamente. É isso aí, brigadão pela presença e seja sempre bem-vindo aqui. Claudião, seu boa noite. Bom, boa noite a toda a coletividade palmeirense. Esperamos bons resultados, principalmente agora domingo, e que tenhamos o nome correto do treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando, na próxima terça-feira, Rogério Lugó e o senhor Paulo D'Angelo Cucci presente com olhos azuis, mas vendo muito bem em verde. Uma boa noite a todos, uma boa semana, sempre na família Palestra, uma paixão verde, falando tudo sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso aí. Paulo Estevão, nosso conselheiro, prima vorta, né, primeira vez. Seja bem-vindo e dê seu boa noite aí de despedida do programa. Aprendeu o caminho de novo, seja convidado em outras oportunidades. Eu agradeço a oportunidade, me sinto muito à vontade entre palmeirenses. Né? Mais uma vez eu quero dizer que o Palmeiras é a maior torcida do Brasil, sim. Nós temos alma, vocês viram aqui o Tarso emocionado, somos aqui bravos porque na bravura está o amor, está o objetivo, e essa é a história, 1942. Você mais jovem, por favor, procure saber um pouquinho sobre o general Roberto Mendes, o nordestino, que defendeu junto com nossos valentes oriundes e construiu a marca Palmeiras. O meu boa noite, o meu grande abraço aos amigos da Pro Palmeiras. Obrigado por vocês me propiciarem, confiarem em mim. A oportunidade de estar na Casa Democrática defendendo o que nós queremos e amamos, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Viva Palmeiras! É isso aí, muito obrigado, gente, uma boa noite. 12 de junho de 93, essa sexta-feira comemoraremos novamente. Não se esqueçam, nós já tivemos uma comemoração do pênalti do Marcelinho, que deveria ser o pênalti do Marcos, mas como aquela coisa do Silvério, né? E do Marcelinho, que o povo quer tirar o couro, né? Tal. E o Lugó, seu boa noite. Primeiro eu queria dizer o seguinte, ó. Primeiro é o seguinte, eu queria deixar uma mensagem aqui, ó. Palmeiras grande outra vez. Acho que o Palmeiras hoje ele está bem administrável, mas falta ter um time grande. Um time grande que eu digo, um time de qualificar jogador. Eu espero que o Palmeiras contrate jogadores de nível e tenha um treinador cascudo. E não o Oswaldo Oliveira, que na minha opinião não se encaixou no Palmeiras. Para treinar o Palmeiras, essa camisa tem peso. E precisa ser um cara cascudo, profissional e que conheça a grandeza do Palmeiras e queira título. E não simplesmente jogar um jogo por jogar, deixar qualquer um bater um pênalti, ter uma gestão colaborativa. O Palmeiras precisa ter uma gestão profissional e diretiva, porque o Palmeiras é um time muito grande para ter técnicos fracos. Meu boa noite a todos, aí ao Paulinho, prazer em revê-lo aí, Tarso, os irmãos Forestier, aí ao Cláudio. Um grande abraço para o Paulo para se recuperar. Boa noite e vamos ver se o Palmeiras melhora. Um grande abraço. Valeu, Lugó. Lugó no conselho, né? Lugó é um grande candidato ao conselho, companheiro para o ano que vem, não, para a próxima eleição. 2016. 2017. Precisamos dessa alma lá, é né? verdade. Precisamos dessa alma lá. Gente, uma boa
Uma boa noite aí a todos vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Semana que vem a gente está de volta aqui com mais um Família Palestra TV. Grande abraço. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet.